bola rolando para o tricolor do Arruda. Alô, alô, Haldney Alves. Alô, Edinaldo, muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que está com a gente aqui na Rádio Jornal, na JCFM. Depois da eliminação no último domingo na Série D, o Santa aos poucos começa a tomar atitudes, as coisas aos poucos começam a se mover dentro de quem comanda o Santa Cruz. Primeiro, em relação a declarações, somente o presidente Antônio Luiz Neto foi quem falou até agora, além do técnico, claro, Evaristo Pisa, mas isso aí, essa declaração do Pisa foi exatamente depois da eliminação no dia do jogo. Onde é que eu estou querendo chegar? A diretoria de futebol do Santa, agora, ela já começa a se desfazer, começa a ser desformada. Sandro Barbosa já se afastou do clube. Zé Teodoro e Ataíde Macedo, que também estavam à frente da diretoria, Zé Teodoro com a função de coordenador técnico, Ataíde também com muita influência em relação à contratação, em relação a avaliar o desempenho de um treinador, do time. Eles dois também estão de saída. Então, ao que tudo indica, ainda não é oficial, lógico, mas ao que tudo indica, toda essa cúpula, essas pessoas que estavam na diretoria de futebol do Santa, vão sair de fato, essa diretoria vai ser desformada. Sandro Barbosa, Zé Teodoro e Ataíde Macedo, esses movimentos já estão acontecendo nos bastidores para essas pessoas não continuarem no clube. Depois de mais um fracasso retumbante como esse, né, era de se esperar que acontecesse realmente uma mudança generalizada dentro dessa parte do futebol do clube. Não tinha porquê, né, continuar, não tinha porquê, era altamente natural que isso viesse a acontecer. Então está aí se concretizando de fato. O presidente Antônio Luiz Neto permanece no cargo, né? Não deu sinal nenhum de renúncia, muito pelo contrário, é um dos nomes que vem se firmando como principal para ser o candidato da situação na eleição que o Santa tem no final do ano. Antônio Luiz Neto e os seus apoiadores, nas declarações que dão, julgam que a culpa do que está acontecendo no Santa vem de antes deles terem voltado a assumir o Santa Cruz. Eles julgam que fizeram um bom trabalho de reestruturação, pelo menos essa é a versão de quem está comandando o clube. A repercussão no meio da torcida diz totalmente o contrário. Né? Completamente negativo. É evidente que o peso de uma desclassificação como essa, de uma eliminação como essa, naturalmente leva a isso, né? Mas as críticas ao presidente Antônio Luiz Neto já vinham sendo feitas muito antes da eliminação. Durante toda a Série D, a gente via até cartazes nos jogos, faixas, pedindo que ele renunciasse ao cargo, né? O que não aconteceu e não deve acontecer. O comportamento do presidente nos leva a crer que ele vai continuar comandando o time do Santa Cruz. E sobre o time também, né, sobre o elenco, alguns jogadores do Santa têm um contrato mais longo, um contrato que vai além do término desse ano, do término da Série D, que já terminou para o Santa Cruz. E o Santa ainda não sabe muito bem o que fazer com esses jogadores, porque o período de inatividade vai ser praticamente de um semestre inteiro, né, daqui para o fim. Deve acontecer uma limpa geral, né? Mas aí os que têm contrato, se não tiverem um tipo de acordo... Felizmente são poucos, né, os que vão ficar com o contrato ultrapassando o ano de 2023, né? Isso. Eu tenho a lista aqui. É o Michael, goleiro, e esse aí deve estar envolvido em algum empréstimo, mas ainda não está definido. O zagueiro Cristiano tem até julho de 2024. Michael, eu falei, ele vai até o estadual. O zagueiro Cristiano vai até julho de 2024 e até o fim de 2024. Rock Kennedy, o goleiro, Ítalo Melo e Dudu Ferraz, dois zagueiros, e os atacantes David e Gabriel Cardoso. E o Pipico? Pipico tem contrato só até agora, até o fim do ano. Ou seja, já terminou porque era até a Série D. Só que qual é o detalhe do Pipico? Pipico está lesionado. Então ele está no departamento médico que vai ter que continuar no Santa Cruz até se tratar completamente dessa lesão. É aquela questão que o clube não pode deixar o jogador sair lesionado. Eu acho que a previsão do tratamento de Pipico não chega até o final do ano, não. Exatamente. Deve levar no máximo aí mais um mês, né? Não é nada muito grave. Então ele não deve se estender. O contrato era até o fim da Série D, mas até o fim do ano também Pipico pode ficar no Santa Cruz até se tratar dessa lesão. Outro que está lesionado também, que por mais que o contrato teoricamente já tivesse acabado, porque já terminou a Série D, e ele está no clube porque está lesionado, é Müller.
Millen também tinha contrato somente até essa temporada e está tratando de lesão no clube. Millen e Pipico, portanto, dois dos jogadores que foram importantes para o Santa em algum momento dessa Série D e estão no clube tratando de lesão. E eu faltei falar de Marcelinho. Marcelinho Meia tem contrato até 2025 com o time do Santa Cruz. Esses jogadores, alguns devem ser emprestados, pode ser que o Santa faça um acordo, mas o cenário do momento é que o Santa ainda está sem ter o que fazer. Até porque o Santa está vivendo um momento que a própria diretoria de futebol está sendo desformada. Então, está meio sem rumo o time do Santa Cruz, natural depois do desastre que aconteceu na Série D. E não tem sentido você ficar com a gestão de futebol nesse momento. Não tem competição. É um custo, né? Nenhuma. Então, o Santa Cruz tem que reavaliar toda a sua situação, porque chegou a esse ponto, minha gente. Chegou ao ponto de ficar nessa situação, exatamente por não ter competição nenhuma e ainda correndo essa terrível possibilidade de ficar sem calendário no próximo ano. Aí a gente volta àquela história de depender do Retrô para se classificar para a Série C e a vaga ficar para o Santa Cruz. Mas é um quadro realmente muito sombrio diante de tudo que está sendo esboçado. E tem um fator que ainda vale acrescentar nisso tudo. Por ser ano eleitoral, existe a possibilidade de ser uma gestão completamente diferente, né? No ano que vem. Porque no momento que se faz é um mandato tampão. Né? O presidente Antônio Lins Neto foi colocado no lugar do presidente Joaquim Bezerra. E vai ter eleição de qualquer maneira em dezembro. Para muitos o ideal seria uma antecipação de eleição. Eu acho que seria o ideal também. Porque aí a nova gestão já de fato saberia quem é que estaria à frente do grupo. Você já começa a botar a mão na massa nesse momento, né? O que corre o risco de acontecer é de uma gestão fazer um planejamento para outra gestão assumir esse planejamento anterior. E aí já seria uma outra bagunça, né? Pois é. Então, essa antecipação da eleição poderia ser muito bem-vinda, mas não sei até que ponto isso pode ser viabilizado dentro do Santa Cruz. Tem uma categoria que, pelo menos, deu notícia positiva no Santa Cruz recentemente, que foi o Sub-20. Tá em andamento o Campeonato Pernambucano Sub-20 e, pelo menos por lá, as coisas estão bem, porque o Santa venceu o Náutico no Arruda, o jogo da semifinal. Venceu por 1-0 o Náutico, vai ter o jogo de volta. E o trabalho de base, mais uma vez, já é internamente enxergado no Santa Cruz como importante. Esse discurso parece até meio repetitivo, né? Mas vale bater nessa tecla porque o Santa não vai ter dinheiro. Se conseguir alguém da base que se destacar nessas competições, é importante para o clube, sim, quem sabe poder reaproveitar para o time profissional. E o Mauro Branco, que é supervisor das categorias de base, fala agora aqui no Bola Rolando sobre isso, sobre esse trabalho da base e como isso pode ajudar o time profissional na temporada de 2024, nessa reconstrução do Santa Cruz. Um abraço, Haldane, um abraço aos amigos. Chegamos aí iniciamos esse trabalho por volta de março, abril de 2023. Elaboramos metas, né, e começamos a trabalhar em cima disso. Logo de cara, entramos no mercado, olhando toda a região, né, a nossa região aqui que é muito rica em bons valores, então nós nos preocupamos em observar e aquilo que a gente ia identificando interessante, fomos trazendo, né, para o clube e aqueles atletas que tivessem esse potencial de, no momento, reforçar cada vez mais a base do clube e futuramente servir ao elenco profissional. Nós trouxemos e estamos aí dando sequência nesse processo, né, da base. E é isso, o trabalho continua, né, temos outras metas, outras competições. Estamos aí nas finais do Campeonato Pernambucano Sub-20. Chegamos forte, chegamos firme e estamos aí disputando as finais. Mais à frente temos um projeto que é uma das nossas metas também, que é a Copinha, né, a Copa São Paulo 2024, onde nós estamos preparando um elenco forte, um elenco que nos dê uma condição de brigar, não só de participar. Então, o objetivo nosso é esse, fazer com que a base do Santa Cruz volte a ser vencedora, volte a ter aquela tradição que tinha anteriormente, né? Uma base que já revelou aí tanto craque para o futebol mundial, e o intuito é isso,
é cuidar com carinho aqui da base do clube, é buscar o melhor, né, para que a gente possa ter um resultado aí o mais rápido possível. Obrigado então ao Mauro Branco, supervisor das categorias de base, falando da importância dessa categoria para o futuro do Santa Cruz. A cada dia que se passa a gente sente, né, a apreensão do torcedor tricolor com referência ao futuro do Santa Cruz. Agora, tem muita coisa para se falar, muita coisa para se comentar. Eu até convido o torcedor tricolor e o desportista pernambucano para um bate-papo que a gente vai ter daqui a pouquinho no Movimento Esportivo Debate com o nosso jornalista e responsável pela coluna JC Negócios do Jornal do Comércio, nosso Fernando Castilho, que fez um comentário, um texto muito interessante sobre perspectivas para o Santa Cruz. E ele fala desse setor de apostas, né? Essas casas de apostas. Exatamente. Ele fala de uma série de coisas, né? Mas principalmente de uma coisa significativa que se chama a marca Santa Cruz. É uma coisa que temos que despertar. Eu, particularmente, que falo muito aqui no ex-Santa Cruz, porque o Santa Cruz que a gente está vendo aí não é o Santa Cruz que a gente gostaria que fosse e que já foi um dia. É realmente o ex-Santa Cruz. Mas em meio a tudo isso existe uma coisa chamada marca de Santa Cruz, que ainda pode render muita coisa para esse momento em que se faz previsões de como será o futuro do tricolor pernambucano. E a torcida fica também na expectativa pela SAF, que, segundo o presidente, está avançada. Essa SAF... Agora, é meio que... Tá, ele diz que está avançada, mas não se tem informações já faz meses. Nenhuma. Essa ânsia por informações. Em momento algum, antes da eliminação, Antônio Luiz Neto falou que essa coisa estava encaminhada. Muito pelo contrário, ele até desmentia informações sobre possibilidade de contatos que estivesse havendo. Contatos até que aconteceram, ele diz, mas que não avançaram em absolutamente nada. E depois da eliminação, o Antônio Luiz Neto diz que até agosto ele pode fechar a SAF com algum grupo investidor, que a gente não sabe qual seria esse grupo investidor. Essa tem sido uma característica desde o início, né, do Santa, essa relação do Santa com a possível SAF. Não se sabe quem, de fato, a diretoria não se posiciona para confirmar quem foi que se interessou, como é que está o andamento do negócio de uma forma concreta. São sempre declarações soltas assim, mas a torcida, claro, está na expectativa por essa concretização da SAF. Certo. Então a expectativa é essa, né? Para saber da SAF e também, aos poucos, a passos bem lentos, para o planejamento do futebol para 2024, que, claro, o Santa Cruz vai ter tempo de sobra, infelizmente, né? Por terminar a temporada cedo, vai ter tempo de sobra para planejar o próximo ano. Santa Cruz volta a ser pauta aqui da gente, daqui a pouquinho, quando a gente começar o Movimento Esportivo Debate, tem coisas muito interessantes para a gente abordar nessa questão da marca Santa Cruz, que é muito forte, gente. A gente faz uma reflexão sobre isso daqui a pouquinho. É só sobre isso, Edinaldo. Eu não vou estar no movimento, mas só para deixar um pouco sobre isso, é uma das marcas mais fortes do Brasil, né, em termos de clube de futebol. Continua sendo, apesar dos pesares, continua sendo. E o que chama a atenção, e me chamou a atenção também, é que essa eliminação na Série D do Santa ainda teve uma repercussão nacional, reforçou isso, né? Mostra que o Santa... Sim, exatamente pela marca Santa Cruz. Por mais que tivesse essas derrotas nas últimas temporadas, mas a marca ainda continua extremamente forte como antes. Ela provoca, né? Ela provoca exatamente isso ainda, apesar de já termos aí uma história de mais de 15 anos nessa situação, mas ela sempre provoca essa repercussão nacional e às vezes até internacional, porque o Santa Cruz tem muitos admiradores também fora do país. Ok? Valeu, Edinaldo. Pronto, aí, portanto, o nosso Raudney Alves, você acaba de acompanhar a quarta-feira tricolor.